Olá, pessoal. Vamos continuar nossas aulas, né? Aula agora 8, trabalhando verbo regulares e irregulares. Aí, vivenciando aí a estrutura deles, né? O radical, vogal temático e suas desinências. Ok? Vamos lá? Aí é o tópico 7, né? Do conteúdo programático. Normas da flexão dos verbos regulares e irregulares. Vamos lá. Aí, primeiramente, precisa-se saber o que é um verbo, né? O que é verbo? Verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno da natureza. Ele pode sofrer variações de acordo com suas flexões. O verbo possui as flexões de modo, tempo, número e pessoa e voz. Então, modo, ele pode estar no indicativo, subjuntivo e imperativo. O tempo é presente, pretérito e futuro. O pretérito por vez se divide aí no pretérito perfeito, mais que perfeito e imperfeito, né? Do modo indicativo, tá? Número e pessoa pode ser singular ou plural. E a voz ativa, passiva e reflexiva. Exemplos. A Alice saiu e logo começou a chover. O verbo sair, né, gente? Começar, né? Lavei meu carro e me esqueci de secar. Tá aí outros verbos, né? Nós já trabalhamos lá em outros momentos a ideia de verbo, né, dentro das orações. E agora a gente vem realmente mais uma vez bater nessas teclas, tá? Cheguei na escola muito tarde, verbo aqui chegar, verbo ir, iremos, ganhar, né, ganhei, do verbo haver, e assim sucessivamente, certo? O verbo é uma classe gramatical muito importante e que faz total diferença na hora de realizar interpretações, conclusões e acertos, né? Então, gente, quem não lembra ainda, ou então esqueceu alguma partezinha aí sobre a questão dos verbos no indicativo, retorna, dá uma estudada melhor, mais aprofundada e vem para cá, tá bom? Então, os verbos eles são regulares e irregulares de acordo com o que está pedindo. Ele também tem é, outras ideias, né, de verbo, não é somente essa, mas como está pedindo apenas essas, eu coloquei somente elas, tá? Então, os verbos regulares e irregulares são as duas flexões de verbos pautadas na forma de conjugação, às quais pertencem. Assim, importante destacar que os verbos são divididos em 3 tipos, ou seja, em 3 conjugações, né? De acordo com o término da palavra. Temos a primeira, a segunda e a terceira conjugação. A primeira terminada em a segunda em E, a terceira em I. Por vez, o verbo terminado em OR, que no caso compor, decompor, também faz parte da segunda conjugação, tá? Vamos lá para a estrutura verbal. O verbo possui base comum de significação que é chamada de radical. A esse radical se junta em cada forma verbal uma terminação, da qual participa pelo menos um dos seguintes elementos. Vamos ver que elementos são esses, tá? Temos aí a vogal temática, que é o A, o E e o I. Eu terminei falando no instante, né? Que é de acordo com as conjugações, terminada em A, E e I, tá? Por exemplo, canta. Ele canta. A. Bebeira. Ó, era. Sorrira. O I aqui, tá? Então, aqui são chamadas de vogais temáticas, tá? A desinência temporal ou modo temporal indica o tempo e o modo do verbo. O ava, no caso aqui, ó, ausência de sufixo. Temos aqui cantava e cantara, tá? Então, aqui ele determina que o tempo aqui
Cantava é passado, né? É chamado desinência temporal. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantares e eles cantaram. Então, aí é um verbo, o pretérito mais que perfeito. Aí, todos os dois estão no passado, tá? Desinência de número pessoal, identifica as pessoas e o número. Canta, ausência de desinência. Cantavas, segunda pessoa do singular. Cantáramos, primeira pessoa do plural. Mais uma vez, tá com dificuldade, nas conjugações verbais, tem que dar um retornozinho nas aulas anteriores que tem informação, tá? Mas, na realidade, o ideal é que dê uma estudada na classe gramatical verbo para melhorar o conhecimento, tá? Então, todo o mecanismo da formação dos tempos simples reposa na combinação harmônica desses elementos flexivos com um determinado radical verbal. Muitas vezes, falta de um desses, como por exemplo, né, a vogal temática, ou então a desinência temporal. No caso da vogal temática, no presente do subjuntivo e em decorrência, nas formas do imperativo, dele derivada cantes, cante. Ou seja, no caso seria que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Aqui o subjuntivo é flexionado dessa forma, né? Só que ele às vezes aparece assim, mas temos que ter esse entendimento, tá? A desinência temporal, no presente do pretérito perfeito indicativo, bem como nas formas do imperativo, derivados do presente do indicativo. Como canto, cantas, ele canta. Ou seja, eu canto, tu cantas, ele canta. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Aqui também é um passado, né? Canta tu, cantai vós, cantam vocês, que já é um imperativo, né? Que é como se estivesse dando uma ordem. Vamos falar um pouquinho sobre o radical do verbo. O portador do sentido, da identidade do verbo. Vamos tomar como, por exemplo, alguns verbos e seus radicais. Temos aqui reagir. O radical é reage, porque de acordo com a conjugação, aqui vai, dependendo, né, do verbo a ser conjugado, vai terminar em a, ir, certo? Então, o radical é até aqui. A vogal temática, lembra? Certo? Não faz parte do radical, ok? E também aqui. Vogal temática, vamos lá. A vogal temática, por sua vez, é o elemento que permite a ligação entre o radical e a desinência. Em português, reconhecemos 3 vogais temáticas. Ar, e ir. Tá aqui, ó. E o verbo por, a gente vai explicar agora. Então, a, que caracteriza os verbos da primeira conjugação. Que caracteriza os verbos da segunda conjugação. Inclui-se ainda os verbos que derivam de por, visto que sua vogal temática cuja origem está na forma arcaica da língua portuguesa, que antes era chamada, era poer, não era por. Então, por isso que está na segunda conjugação, mas agora ele se escreve assim, mas continua na segunda conjugação, ok? E que caracteriza os verbos da terceira conjugação. Dá-se ao conjunto formado pelo radical e pela vogal temática de um verbo o nome de tema. Então, tema, ele se organiza quando forma-se a partir da vogal temática, né? Junto com o radical. É chamado de tema, tá? Desinência. Então, e a desinência? A desinência, ou a terminação, né? É o elemento que, acrescentado ao tema, indica as flexões do verbo, que podem ser de número, pessoa, modo e tempo. Vamos tomar como exemplo a análise das seguintes formas. Amaremos e amávamos. Vamos lá. Nas quais identificamos o radical, aqui, ó. A vogal temática é a,
que vai separar aqui, né, a vogal temática. O elemento mos, comum às duas formas, que, associado ao pronome nós, traz uma marca de pessoa e número. Se fala, por exemplo, quem amaremos? Nós amaremos, né? Por isso que ele traz a primeira pessoa do plural. O elemento ré, variante de rá, em amaremos, que aparece em amarei, amarás, amará, amarão, sendo uma desinência de modo e de tempo por oposição ao elemento vá e amávamos, né? Esse elemento vá tá aqui dentro, esse aqui, ó, tá? Que aparece em amava, amava, você vê que ele se repete, né? Também sendo uma desinência de modo e de tempo, porque essa desinência é que vai transferir, então vai trazer a ideia se está no passado, no futuro, no presente, certo? Verbos regulares são aqueles que não apresentam alterações no radical e as terminações seguem o modelo de sua conjugação, ou seja, são todos os verbos que, ao serem conjugados, não sofrem alterações em seu radical. Por exemplo, o verbo falar. F, A e L, aqui, ó, pode ser conjugado em qualquer tempo, pessoa, sem que esse radical vá mudar. Como aqui, ó, falei, F, A, L, falasse, F, A, L, e assim sucessivamente, tá? Por isso que eles são chamados de verbos regulares, porque eles mantêm o mesmo padrão. Tá aí a conjugação, uma pequena conjugação que eu coloquei aqui, né, dos verbos regulares. Aqui são os pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, as pessoas, né? Aqui é o radical. Aqui, ó, canto, 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 você vê que não modifica, por isso que é chamado regular. E temos aqui, ó, as terminações, do mesmo jeito que acontece aqui e aqui também. Aqui só mudou as conjugações, tá? Os verbos em cima podem ser conjugados em qualquer tempo e pessoa sem que o seu radical se modifique. Cante, recebe e parte. Então, ó, cantei, cantamos, canto. Observe que o radical se mantém do mesmo jeito aqui e aqui também, tá? Agora vamos para os verbos irregulares. Eles é um pouquinho diferente, né? Ele vai modificar aí seus radicais, tá? São aqueles que apresentam alterações no radical ou nas desinências, ou seja, são todos os verbos que, ao serem conjugados, sofrem alterações em seu radical ou nas suas terminações, não seguindo os modelos da conjugação das outras conjugações, no caso dos regulares, né? Por exemplo, o verbo dizer, radical é diz, muda-se radical ao ser conjugado. Eu digo, tu disse, se eu disser, né, e direi. Observe que houve uma mudança, né? Aqui, ó, é G, não se mantém o Z. Aqui já modificou também. Então, por isso são chamados de verbos irregulares, porque o radical modifica, muda. O verbo dar apresenta alterações em suas terminações. Eu dou, tu dás, ele dá, tá vendo? Ou, a, as e dá. Conjugação dos verbos irregulares. Continuando. Dou, das, dá, damos, dás e dão. Ao trazer, eu trago, ó, vem Z, Z, Z aqui é o G. Aqui, ó, esse aqui, ó, verbo medir. Se cedilha, aí vem D, D. Então, houve essa modificação aqui, tá? Os verbos na tabela acima apresentam alterações no radical e nas desinências, não seguindo os modelos da conjugação. Dás, dou, damos, trago, trazemos, trazes, tá vendo aqui? Mes, medes e medimos. Entenderam aí, né? Pronto. Aí, com base na explicação anterior, responda. Dê o conceito de verbo regular e irregular. Segundo, quais os 3 tipos de conjugação e qual deles elas pertencem, né? Terceiro, marque verdadeiro ou falso para as questões abaixo. Aí vocês vão ler, vão marcar, tá, gente? O gabarito está aqui. Deixa eu botar aqui, só mostrar para vocês. Tá aqui o gabarito.
E agora, para terminar nossa frasezinha perfeita, né? Que estudar para o concurso da educação é preparar-se para transformar vidas, começando pela sua. Então, gente, aqui é uma aula tranquila, né? Eu achei bem tranquila. No entanto, vocês têm que ter um domínio muito bom da classe gramatical verbo, viu? Senão se torna meio complexo. Então, tá com dificuldade, dá uma voltinha, assiste um vídeo sobre a classe gramatical verbo, que vai facilitar bastante a compreensão a partir desse conhecimento que vocês adquiriram lá atrás, tá certo? E fiquem com Deus, tenham um bom estudo e até a próxima aula.